Instalação do Windows. Para além de falarmos sobre a instalação do Windows, vamos falar aqui um bocadinho sobre as características dos sistemas operativos modernos. Então, começando. Características ou funções básicas de um sistema operativo. Então, o sistema operativo tem 4 funções básicas. Controle de acesso ao hardware, gestão de ficheiros e pastas, fornecer uma interface ao utilizador e ainda gerir as aplicações. E é muito importante percebermos para que é que serve um sistema operativo, em sentido mais global. O sistema operativo é a interface que permite ao utilizador, portanto ao ser humano, poder tirar partido do hardware do computador. Portanto, sem o sistema operativo, nós não temos acesso direto ao hardware do computador. Portanto, digamos que o sistema operativo faz aqui um bocadinho a ponte entre o utilizador e o hardware físico. E, portanto, nessa perspectiva, ele tem, no fundo, este conjunto de atribuições ou de funções que, no fundo, resumem tudo aquilo que um utilizador faz na sua interação com o computador. Portanto, acede ao hardware, faz a gestão de ficheiros e pastas, portanto, o utilizador vai gerar ficheiros que vai arrumar em pastas, vai utilizar aplicações, essas aplicações são geridas pelo sistema operativo e ainda tudo isto é feito através de uma interface do utilizador, uma interface que atualmente os sistemas operativos modernos utilizam uma interface gráfica, que em tempos não foi assim, que era uma interface em linha de comando. Hoje utilizamos uma interface gráfica que é muito mais simples e muito mais intuitiva para que qualquer utilizador possa efetivamente manipular o sistema operativo. Então, há um conjunto de termos que esta apresentação tem neste slide e que expressam bem características muito próprias de um sistema operativo moderno, que são a multitarefa, o multitasking, o multiprocessamento, o multithreading e ainda o multiutilizador. Portanto, o multiutilizador é quase autoexplicativo, portanto, é a possibilidade que eu tenho de múltiplos utilizadores utilizarem o mesmo sistema operativo. Portanto, eu crio várias contas de utilizador e cada um deles consegue usar os mesmos recursos do sistema operativo, obviamente quando estão a trabalhar cada um na sua vez, e conseguem depois partilhar entre as contas ficheiros e outro tipo de informação. O conceito de multitarefa confunde-se muitas vezes com o conceito de multiprocessamento. Multitarefa é a capacidade que um computador tem, um sistema operativo tem, neste caso, de poder desempenhar múltiplas tarefas em simultâneo. Ou seja, eu estou a descarregar um ficheiro, ao mesmo tempo que estou a produzir um documento Word, que tenho uma folha de cálculo aberta, que tenho uma apresentação de PowerPoint também aberta, tudo isto baseado num PDF que também está aberto e que eu estou a consultar. E, portanto, este é o conceito de multitarefa. É a possibilidade que um sistema operativo tem de ter múltiplos programas abertos em simultâneo e a funcionar em simultâneo. O conceito de multiprocesso ou multiprocessamento é algo muito parecido, portanto, é o que está na base da multitarefa, porque estes programas que estão abertos, no fundo, eles não são mais do que processos que estão a ser processados em simultâneo no nosso processador. E o multiprocessamento é a capacidade que nós temos atualmente, através de processadores multicore, ou seja, com múltiplos núcleos de processamento, sejam eles, sejam 2, sejam 4, sejam os que forem. Portanto, é a capacidade que nós temos de ter processadores multicore e, portanto, que nós conseguimos enviar 2 processos, 4 processos em simultâneo para o nosso processador. E, portanto, o multiprocessamento é o que dá origem a uma multitarefa mais eficaz por parte de um sistema operativo. E depois entra aqui um conceito que não é tão simples de entender, que é o conceito de multithreading. O multithreading que depois foi potenciado por uma tecnologia que a Intel desenvolveu no princípio dos anos 2000, que foi o hyperthreading, e que potenciou ainda mais este multithreading. E o que é isto das threads? O que é isto do multithreading? Então, multithreading é a capacidade que um programa tem de poder lançar as threads, que são pedaços de código do mesmo programa e que são lançadas instruções ao processador paralelamente à execução do próprio processo. Ou seja, enquanto um processo guarda em si todo o espaço de endereçamento, os dados, o código da aplicação, as threads usam o espaço de endereçamento do processo e depois têm o próprio código. E, portanto, conseguem ser execuções parciais de código em simultâneo de um mesmo processo. Vou dar um exemplo para perceberem. O Excel. O Excel, normalmente, nós quando estamos a utilizar o Excel é um processo que está no processador. Mas as funções de cálculo, por exemplo, são threads que são lançadas ao processador e em função, por exemplo, do grau de complexidade do cálculo, o cálculo até pode ser partido em... Portanto, um cálculo mais complexo pode ser partido em cálculos parciais que são enviados ao processador para serem calculados em simultâneo e, portanto, melhora em muito a performance do Excel.
O Excel, neste caso em particular que eu estou a dizer, não é tanto o multithreading, entra já no capítulo do hyperthreading. E o que é isto do hyperthreading? O hyperthreading é esta tecnologia que a Intel desenvolveu e que faz com que o sistema operativo entenda que os seus, por exemplo, 4 núcleos de processamento são duplicados e ficando com o dobro de núcleos de processamento virtuais. Isto é, por exemplo, se vocês tiverem um processador que seja quad-core, ou seja, que tem 4 núcleos, e se vocês estiverem a trabalhar com um processador com o hyperthreading, sendo que o Windows também ele próprio reconhece o hyperthreading e o Excel tira um partido brutal do hyperthreading, vocês, se usarem a combinação de teclas Ctrl-Shift-ESC para chamar a janela do gestor de tarefas, se forem à parte do processador, vocês vão encontrar número de núcleos físicos 4, número de núcleos virtuais ou lógicos vão encontrar 8. Ou seja, porque o hyperthreading assim o permite. No fundo, duplica a capacidade dos cores. Reparem que os 4 núcleos físicos não se transformam em 8 núcleos físicos. Simplesmente o sistema operativo consegue gerir 4 núcleos físicos como se fossem 8 núcleos lógicos, virtuais. Ok? E dá-nos uma capacidade e uma performance brutal, porque depois as aplicações são desenvolvidas para utilizar este hyperthreading, portanto, poderem ter execuções paralelas de pedaços da sua aplicação e da sua execução para produzir mais rápido um resultado. E vocês imaginem dentro do Excel, por exemplo, o hyperthreading, num cálculo absolutamente brutal, vocês conseguem que o Excel parta aquele cálculo aos bocados, envie os múltiplos pedaços daquela fórmula que está a calcular através do mecanismo de hyperthreading. Cada thread calcula parcialmente faz parcialmente uma parte da operação e no fim o Excel, em vez de estar completamente bloqueado à espera que o processador consiga desenvolver todo o cálculo, recebe o resultado parcial de múltiplas partes da sua fórmula e mostra o resultado de forma muito mais rápida e ganha aqui uma performance brutal. Vamos agora falar um bocadinho sobre cada uma daquelas 4 características que o sistema operativo tem. Controle de acesso ao hardware. Drivers. Importância dos drivers. O que é que são os drivers? Os drivers, no fundo, não são nada mais, nada menos do que uma forma de uma maneira muito ligeira, de apresentar e detalhar as características que o hardware tem e a forma como ele se usa. Portanto, no fundo, e vamos pensar, por exemplo, numa impressora, o que é que fazem os drivers da impressora? Os drivers da impressora não são nada mais, nada menos do que alguém, uma entidade que apresenta ao sistema operativo aquela impressora e explica ao sistema operativo quais são as características e as funcionalidades daquela impressora e como é que elas se utilizam. E depois, normalmente associado aos drivers de impressão, portanto que permitem a comunicação do sistema operativo com aquela impressora, depois ainda temos o próprio software da impressora que fornece ao utilizador funcionalidades ou menus de funcionalidades para tirar proveito da impressora. E quem fala da impressora fala de uma placa gráfica, fala de uma placa de rede, fala de um leitor de código de barras. Portanto, no fundo, o que acontece com os drivers que fazem parte deste item do controle de acesso ao hardware é que, quando o sistema operativo é lançado, ele normalmente dá suporte à esmagadora maioria do hardware que se encontra no mercado. Mas o hardware está em constante desenvolvimento, as impressoras estão em constante desenvolvimento, cada vez aparecem impressoras novas, com novas funcionalidades, ou com as mesmas funcionalidades, mas muito mais eficientes, com muito mais qualidade, as próprias placas de rede, outro tipo de periféricos que vão aparecendo. E o que acontece normalmente é que é impossível a um sistema operativo que foi lançado em 2019 consiga conhecer o hardware que vai ser lançado em 2020, 2021 e a seguir. E, portanto, as empresas que produzem o hardware, por norma, depois criam estes programas que vão ser instalados no sistema operativo e que vão permitir ao sistema operativo conhecer não só o hardware, saber como é que ele funciona, como é que se comunica com ele e depois que funcionalidades é que ele tem e que o utilizador pode tirar proveito. Depois, existe uma outra tecnologia que já vem há muito tempo, que é a tecnologia do plug and play. O plug and play é algo que as novas gerações não dão muito valor, porque já nasceram numa era em que qualquer coisa na informática é só chegar, ligar e está em pleno funcionamento. Mas isto não era assim.
Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, nós tínhamos um processo relativamente longo e às vezes complicado de fazer a instalação do hardware para que o sistema operativo o conhecesse e, por vezes, nem sempre o sistema operativo reconhecia assim com tanta facilidade e tinha-se muitas vezes que dar ali algumas voltas para se conseguir chegar lá. Hoje, a maior parte do hardware e a maior parte dos periféricos que nós utilizamos são todos plug and play, ou seja, o sistema operativo está preparado para detectar sempre que algum equipamento novo é inserido numa porta USB ou noutro tipo de portas que o computador possa ter e, portanto, a tecnologia plug and play é basicamente a tecnologia de eu conceber um periférico que vou prepará-lo para, ao chegar ao Windows, ser só ligá-lo e automaticamente ele fica em pleno funcionamento. E depois existe o conceito da instalação manual do hardware, que eu acabei de falar também, que é quando o plug and play não resulta, ou melhor, o plug and play até pode resultar, porque o Windows até pode reconhecer o hardware, mas depois pode não ter a capacidade de se ligar a um servidor, ou o próprio Windows Update pode não ter os drivers para colocar aquele hardware em funcionamento. E aí o que é que nós temos que fazer? Temos que recorrer ou ao site do fabricante do hardware, e este é o ponto fundamental. Portanto, a base de recolha de drivers deve ser sempre o site oficial da marca do hardware. Portanto, se é uma impressora da HP, é no site da HP. Se é uma impressora da Lexmark, é no site da Lexmark. Portanto, não vale a pena ir àquelas bases de dados de drivers para encontrar, porque nos sites das marcas, se nós comprarmos a impressora daquela marca, é a marca que nos tem que fornecer o hardware. Normalmente vêm acompanhadas de um CD. Há impressoras que já não trazem simplesmente a indicação que quando a impressora for ligada, o sistema operativo vai reconhecer e vai instalar. Mas é sempre importante vocês irem ao site do fabricante, porque lá também encontram muitas vezes opções de troubleshooting para resolver alguns problemas quando a impressora não funciona corretamente ou os drivers não ficam corretamente instalados. Mas basicamente estas são as três opções, ou digamos que três características dentro do controle de acesso ao hardware. Os drivers, a sua instalação automática ou a sua instalação manual, e o plug and play, que é aquilo que é comum praticamente a todos os dispositivos. Depois a gestão de ficheiros e pastas. É algo que também é o sistema operativo que nos fornece uma interface para nós podermos fazer esta gestão, nomeadamente o Windows Explorer, em que nós temos a janelinha em que do lado esquerdo encontramos as pastas, a nossa estrutura de pastas. Se tivermos discos externos, penas colocadas, temos a lista desses dispositivos, que ao clicar neles, do lado direito aparece-nos o seu conteúdo e depois vai aparecendo do lado esquerdo uma árvore de diretórios, de pastas, e nós, à medida que vamos selecionando, vamos vendo o seu conteúdo do lado direito. Esta gestão de ficheiros e de pastas, que atualmente é muito simples, em tempos não foi assim. Portanto, quando nós ainda não utilizávamos interfaces gráficas, que vamos falar a seguir no próximo ponto, quando utilizávamos linha de comandos, era bem mais difícil fazer esta gestão, porque era tudo feito, portanto, a passagem de ficheiros de uns sítios para outros, portanto, de uma localização para outra, era feita mediante comandos. Tudo isto é feito à custa de uma interface de utilização. Ou seja, o sistema operativo evoluiu de um tipo de sistema operativo ao género de uma CLI, de uma Command Line Interface, portanto uma interface de linha de comando, para uma Graphic User Interface, ou seja, uma interface uma interface gráfica de utilização. Ou seja, nós passámos a ter ícones, passámos a ter o rato como uma ferramenta para poder funcionar com a GUI, passámos a ter o clique, o duplo clique, o arrastar como ferramentas, como técnicas para podermos manipular determinadas funcionalidades do sistema operativo. O sistema operativo depois, numa GUI, tem janelas, tem caixas de diálogo, tem janelas, menus de contexto e, portanto, é muito mais simples de utilizar do que um sistema operativo em CLI que ou se sabe o que se está a fazer ou então intuitividade é nenhuma. Ao passo que numa GUI eles são feitos com uma intuitividade brutal, portanto qualquer pessoa sem o mínimo de conhecimento, só explorando o botão esquerdo e o botão direito do rato e a interface gráfica, consegue ir navegando, chegar aos programas e consegue abrir aplicações e consegue utilizar com alguma intuitividade. Numa linha de comando isto não acontece. Em relação ao controle de aplicações,
para que um sistema operativo consiga, ou melhor, para que uma aplicação consiga correr dentro de um sistema operativo, é necessário que haja aqui alguma compatibilidade. E isto hoje é algo que vocês provavelmente conhecerão da realidade dos jogos de computador, porque existem jogos que são para, e programas e aplicações que são para iOS, portanto para Apples, para smartphones da Apple ou para dispositivos móveis da Apple, e existem as mesmas aplicações, mas para dispositivos Android. E, portanto, no fundo, o que é que acontece? As aplicações são construídas de maneira a que sejam compatíveis com um determinado sistema operativo. Ou seja, eu não posso pegar numa aplicação, por exemplo, na aplicação do WhatsApp para iOS, portanto para a Apple, e colocá-lo num smartphone Android e esperar que ela funcione. Porquê? Porque a forma como a aplicação está construída é compatível com aquilo que o sistema operativo coloca à disposição do programador e do utilizador. E isso é muito diferente de um Apple, de um iOS para um Android. O mesmo acontece com o Windows. Portanto, quando nós queremos desenvolver uma aplicação para que ela funcione em Windows, nós temos que seguir aquilo que se chamam as Application Programming Interfaces, ou seja, nós temos que seguir a linguagem e o padrão de funcionamento daquele sistema operativo. Porque basicamente a aplicação que eu vou desenvolver vai correr em cima daquele sistema operativo. Portanto, a compatibilidade com aquele sistema operativo é fundamental. Então existe um conjunto de APIs, que são estas Application Programming Interfaces, que permitem o desenvolvimento de diferentes tipos de aplicação ou têm diferentes tipos de aplicação, nomeadamente as OpenGL, que é um padrão de multiplataforma para recursos gráficos, portanto muito usado na indústria de jogos, tal como o DirectX, que também é uma coleção de APIs para multimédia. O Windows API é uma API que permite, em novas versões do Windows, que algumas aplicações que usavam versões anteriores do Windows consigam funcionar nas novas versões do Windows, e depois ainda existem as Java APIs, que são ambientes em que as aplicações que são desenvolvidas em Java podem correr dentro dos sistemas operativos, no caso do sistema operativo Windows. Portanto, as APIs são ambientes em que eu consigo que alguns programas depois consigam funcionar dentro do sistema operativo. Em relação à arquitetura do processador, o que é que nós temos? Existem duas arquiteturas fundamentais, que são aquelas que os sistemas operativos também utilizam, 32 bits e 64 bits. Qual é que é a diferença principal em relação a uma e em relação a outra? É que, primeiro, 32 bits funciona a 32 bits, ponto final. Não há a mínima possibilidade de, num sistema operativo, por exemplo, que funcione a 32 bits, eu ter qualquer aplicação que funcione a 64 bits, e tampouco eu consigo criar um suporte para 64 bits. Impossível. Portanto, uma aplicação que funciona a 32 bits, funciona a 32 bits. Ou seja, tem um espaço de endereçamento de 32 bits. E vocês, se quiserem perceber porque é que o Windows a 32 bits tem uma limitação de 4 GB de RAM, podem fazer uma conta muito simples. Vocês sabem que um computador funciona em termos da sua unidade mais básica em binário. E o binário, o número que representa o binário é o 2. Portanto, se vocês fizerem os números, atenção, os valores do binário é o 0 e 1, portanto, são dois valores binários que nós podemos utilizar. Se vocês fizerem 2 levantado a 32, vocês vão obter um número gigantesco que representa os 4 GB de RAM, que dá 4.200 e qualquer coisa milhões, que dá precisamente o espaço de endereçamento que um sistema operativo a 32 bits, portanto, que uma arquitetura de processador a 32 bits consegue utilizar, e, portanto, está limitado a estes 4 GB de memória RAM. Um espaço de endereçamento de 64 bits, e atenção, este espaço de endereçamento pertence à arquitetura do processador, é o processador que dita se um sistema operativo pode ser instalado a 32 ou a 64 bits. Portanto, se o processador é 32 bits, só aceita sistemas operativos a 32 bits. Se o processador é 64 bits, ele aceita tanto sistemas operativos a 32 como a 64. Porque uma das principais vantagens que os 64 bits têm é que, para além de terem um espaço de endereçamento muito maior, já vamos ver qual é que ele é, ele ainda permite, ele dá compatibilidade, portanto, ele dá suporte a aplicações 32 bits. Portanto, eu posso ter uma aplicação de 32 bits a correr num sistema operativo de 64 bits,
mas não posso ter uma aplicação de 64 bits a correr num sistema operativo a 32 bits. E quem manda nos 32 ou nos 64 bits é a arquitetura do próprio processador. E então, qual é que é a outra vantagem dos 64 bits? É que o espaço de endereçamento, portanto, o espaço que o sistema operativo pode utilizar da memória RAM em simultâneo, sem precisar de fazer gestão do espaço, são 2 levantado a 64, que dá qualquer coisa como 16 exabytes, que é uma quantidade, como eu li no artigo, é virtualmente ilimitado, porque não há capacidade para usar um espaço tão grande. E como tal, ele é virtualmente ilimitado. São 16 exabytes. Portanto, a principal vantagem que nós temos é que numa arquitetura a 32 bits, o sistema operativo não consegue, portanto, o processador não consegue usar mais do que aqueles 4 GB de informação. E se estiver a receber uma quantidade enorme de informação para processar, essa informação pode estar a saltitar entre a memória RAM e o disco rígido, o que vai criar aqui uma latência na leitura, porque a velocidade de acesso aos dados no disco e a sua gravação é muito mais lenta do que na memória RAM. Enquanto que num sistema operativo a 64 bits, a quantidade de informação na memória RAM que um processador consegue ter acesso é gigantescamente, desculpem uma expressão, maior e, portanto, consegue ter um acesso a muito mais informação sem a necessidade de recorrer à memória do disco, portanto, que obviamente é uma memória muito mais lenta. Sistemas operativos ainda se podem dividir em 2 grandes grupos. Sistemas operativos para desktops, portanto, clientes, sistemas operativos de rede, que são um pouco mais complexos e com um conjunto de funcionalidades alargadas. A principal diferença entre uns e outros é que, no caso de um sistema operativo para desktop, o que é que nós temos? Temos que são sistemas operativos naquelas versões para o cliente comum, em que serve para um ambiente mais doméstico, mais pequeno, o ambiente de Small Office Home Office, que é o SOHO. São sistemas operativos que, apesar de nós podermos dizer que são multi-utilizador, porque permitem que múltiplos utilizadores utilizem o mesmo sistema operativo, eles, na verdade, são sistemas operativos de um único utilizador de cada vez. Portanto, o conceito de multi-utilizador transcende aqui um bocadinho este conceito, porque depois, como vamos ver nos sistemas operativos de rede, é um bocadinho diferente, mas podemos dizer que ele é multi-utilizador, porque ele permite vários utilizadores. A questão é que num sistema operativo para um computador cliente, que não esteja ligado a um domínio numa rede, portanto que seja para uso individual, esse multi-utilizador é uma questão mais de múltiplas contas de utilizador do que propriamente multi-utilizador. Portanto, é uma expressão que pode ser usada, mas corretamente o multi-utilizador usa-se mais em sistemas operativos de rede. Depois, a partilha de ficheiros e pastas numa pequena, pode ser feito em rede, mas num ambiente mais pequeno, com segurança limitada, e típicos exemplos de sistemas operativos deste tipo são Windows, o Apple OS X, o Linux e pronto. E são estes os 3 grandes sistemas operativos, ou os mais importantes sistemas operativos para desktop e neste ambiente desta certificação que nos interessa falar. Depois, existem outros sistemas operativos, estes sim, com outras características, que são os chamados sistemas operativos de rede, que contêm recursos que potenciam a funcionalidade num ambiente de rede, suportam múltiplos utilizadores, proporcionam uma segurança muito mais eficiente e muito melhor do que sistemas operativos para desktop. E exemplo, sistemas operativos de rede, o expoente máximo que a Microsoft tem é o seu Windows Server, que permite gerir toda a rede em termos de utilizadores, de recursos da rede, de partilhas, de segurança e de políticas de segurança que dão uma capacidade de trabalho brutal e uma segurança no trabalho absolutamente incomparáveis. Depois, aplicações e ambientes compatíveis com o sistema operativo. É importante, há aqui um conceito que é muito importante, que é quando nós vamos propor um sistema operativo a um cliente, e vocês, na qualidade de técnicos, vocês vão ter aqui um papel também de consultores, porque muitas vezes vocês são chamados para fazer parte do processo de tomada de decisão,
em que vocês são quem entende de tecnologia, que entende de sistemas, e portanto são vocês que vão dizer o que é necessário para ser instalado ou comprado para ser instalado. E então, é importante vocês, no momento em que vocês vão recomendar um sistema operativo, primeiro tenham sempre em conta que o Windows é um sistema operativo pago. Portanto, é um sistema operativo proprietário que tem licenças e, portanto, é pago. Atenção que, dependendo do sistema operativo Windows, se for, por exemplo, um Windows Server, esta licença depois pode ser incrementada com licenças por cada utilizador que vai ter associado ao server. Portanto, se for uma licença de Windows para o cliente, portanto, para um desktop, para um computador individualmente, é uma licença que tem um custo tabulado e que é um valor praticamente standard e que não varia muito de sítios de lojas para lojas ou de fornecedores para fornecedores. Agora, se for um sistema operativo de rede, aí os preços, além de serem diferenciados, depois podem atingir valores bastante proibitivos. E é bom que vocês, na qualidade de técnicos, de vez em quando explorem um bocadinho quanto é que custa o Windows, qual é o valor do Windows, porque vocês podem ser chamados a um processo de tomada de decisão. E vocês, obviamente, não vão querer passar pela vergonha de então, mas quanto é que custa uma licença do Windows? E vocês não saberem esse valor. É interessante que vocês, de vez em quando, vejam também quanto é que custa uma licença do Windows, também para terem essa noção e essa percepção. Ok? Depois, importante, antes de decidir que sistema operativo é que vocês vão sugerir, saber qual é que vai ser a utilização do computador. Portanto, tão importante para a escolha do hardware é também para a escolha do sistema operativo. Para que é que vai servir aquele computador? Qual é o propósito da utilização daquele computador? Depois, e aqui provavelmente aquilo que é o mais importante disto tudo, que é que softwares é que vão ser usados naquele computador. Isso é que é muito importante. Porquê? Porque é com base nessa tomada de decisão que vocês poderão escolher entre uma ou outra versão do Windows. Reparem, imaginem este cenário. Vocês estão numa empresa em que o computador que precisa de ser mudado é um computador do departamento de contabilidade. E perguntam-vos o que é que vocês acham. Se aquele computador está com um monte de chatices e agora o Windows 7, a Microsoft já não dá suporte ao Windows 7, aquele computador tem muitas aplicações financeiras, porque é a partir daquele computador que são feitos pagamentos e por aí fora, e há aqui a questão de se calhar fazer-se aqui um upgrade para o Windows 10, o que é que vocês acham? E uma coisa que é muito importante é, mas que aplicações é que são usadas nesse computador? Porque imaginem isto, vocês não sabem, e esquecem-se de fazer esta pergunta, e existem 2 ou 3 aplicações que são usadas para fazer transferências, para fazer consultas ou de movimentos bancários ou movimentos nas aplicações financeiras, e que essas aplicações são muito antigas e só funcionam no máximo até ao Windows 7. Portanto, acima do Windows 7 eles já não estão preparados para funcionar. Resultado, vocês sugerem o Windows 10, sim senhor, é mais seguro, a Microsoft dá suporte, portanto, de facto o Windows 7, porque a Microsoft já não dá suporte, pode haver aqui alguma quebra de segurança e podemos comprometer aqui o acesso a essas aplicações, por isso, sim senhora, vamos avançar para a instalação do Windows 10. Instala o Windows 10, essas aplicações não funcionam. Portanto, é muito importante que vocês, no processo de tomada de decisão de escolha de sistema operativo, percebam se existem aqui aplicações específicas, feitas especificamente para aquele cliente ou para aquela empresa e que limitações é que essas aplicações têm. Seja porque só aceitam uma determinada versão do SQL Server, seja porque o Windows 10 não consegue funcionar com aquele tipo de aplicações. Portanto, há situações em que vocês efetivamente têm mesmo trocado de sistema operativo, que já não conseguem instalar um sistema operativo porque já não há no mercado e já não se consegue ter aquele sistema operativo. Mas, no processo de tomada de decisão, é muito importante que vocês avaliem isto. Que aplicações e que limitações é que essas aplicações têm na utilização do sistema operativo? Será que fazer o upgrade do sistema operativo resolve o problema? Sim, mas será que as aplicações continuam a funcionar? E é tudo isto que vocês têm que ter em consideração, que o sistema operativo também ele tem uma certa compatibilidade e incompatibilidade com determinadas aplicações. Ok? Depois, obviamente que num processo de escolha de sistema operativo há uma característica que ou um assunto que vai com certeza circular, que é se há necessidade de comprar um computador novo ou não. E aqui tem a ver essencialmente com os requisitos mínimos que o sistema operativo necessita para funcionar e que provavelmente naquele computador estão muito próximos do limite ou o mínimo que aquele sistema operativo exige, aquele computador não tem. E portanto, se calhar, há necessidade de comprar um computador novo. Depois, em relação aqui aos requisitos mínimos e compatibilidade de hardware,
os requisitos mínimos devem ser atendidos, portanto, deve haver aqui um respeito pelos requisitos mínimos que o sistema operativo necessita para trabalhar, porque senão o que vai acontecer é que a experiência do utilizador vai ser péssima, e quando eu digo péssima, é mesmo péssima. Vocês nunca se esqueçam que a Microsoft faz sistemas operativos, agora já tem os seus próprios computadores, como é o caso dos Surface Laptops e por aí, mas durante muitos anos a Microsoft só fez sistemas operativos e as empresas fabricavam os computadores. E o que acontecia era que o sistema operativo precisava de um conjunto de requisitos de hardware deste tamanho, imaginem, e havia computadores que conseguiam chegar a este nível de requisitos e havia outros que conseguiam chegar a este nível de requisitos. Quem tinha este nível de hardware que atendiam aos requisitos, como o Windows só precisava destes, a experiência era brutal em termos de utilização do Windows. Agora, aqueles em que o Windows precisava disto e eles só tinham isto, obviamente que não havia forma de esse utilizador ter uma boa experiência. E, portanto, a Microsoft, como fazia o sistema operativo, lançava os requisitos mínimos e as marcas depois que trabalhassem com o seu hardware ou com a construção dos computadores para atenderem estes requisitos. Portanto, é muito importante que vocês atendam sempre aos requisitos mínimos, mas preferencialmente aos requisitos recomendados. Porque nos recomendados são aqueles que, digamos que, são os mínimos para o funcionamento na perfeição. Portanto, os requisitos mínimos que um sistema operativo tem são os requisitos mais simples e mais baixos de todos para que o sistema operativo consiga funcionar. Não é garantida uma boa experiência de utilização, porque estamos no limite do mínimo que é possível. Nos requisitos recomendados, aí sim, a experiência é total. Claro que nos requisitos ótimos, esses não há qualquer tipo de constrangimento. Portanto, o objetivo dos requisitos ótimos é que não haja qualquer tipo de constrangimento e que, independentemente das definições que eu possa colocar no meu sistema operativo, eu vou ter sempre uma boa experiência. No caso dos requisitos recomendados, eu vou ter uma boa experiência na maior parte ou na esmagadora maioria das funcionalidades do sistema operativo. Nos requisitos mínimos, vou ter o sistema operativo a funcionar. Ponto. Mais do que isto, já é difícil. Depois, algumas aplicações podem ter exigências de hardware específicas. Por exemplo, imaginem as aplicações das caixas de supermercado têm requisitos de hardware próprios, nomeadamente os leitores de código de barras. Tudo bem que elas podemos introduzir o código do artigo pelo seu número, digitando, mas há aqui requisitos de hardware que têm que ser atendidos. O sistema operativo tem que conseguir instalar aqueles hardwares. Portanto, imaginem que o sistema operativo não consegue lidar com um determinado tipo de interface de comunicação e o que acontece é que há um determinado tipo de hardware que só usa essa interface de comunicação. Então, se calhar, temos que usar outra versão do sistema operativo que consiga comunicar com aquele hardware, porque aquele hardware é fundamental no funcionamento de uma determinada aplicação. Depois, há componentes que são atualizáveis, isto vocês sabem do hardware, não é? Portanto, o processador, a memória RAM, a placa gráfica, a motherboard, portanto, são componentes de hardware que são atualizáveis para dar suporte a um sistema operativo, se for preciso. E depois, há uma funcionalidade que o Windows tem, que é o centro de compatibilidade, que vos diz se, no momento em que vocês vão fazer uma instalação de um sistema operativo, vai-vos dizer se o vosso hardware está de acordo com os requisitos mínimos ou ótimos de um sistema operativo para que ele funcione. Ok? Para verificarem a compatibilidade de um sistema operativo. Portanto, quando nós mudamos de sistema operativo, uma nova versão traz sempre melhorias, portanto, traz sempre novas funcionalidades, traz sempre melhor desempenho, traz interfaces gráficas melhoradas, com muito melhor aspecto, e, portanto, é interessante quando surgem novas versões de sistema operativo. Depois há uma corrente dentro do mundo da informática que diz que sempre que é lançado um novo sistema operativo nós não devemos cair na tentação de instalá-lo mal ele sai, porque vem sempre com muitos erros, é perfeitamente natural que isso aconteça. E, portanto, é natural que nos primeiros tempos de um sistema operativo, quando ele é lançado, haja ali um conjunto de correções que tenham que ser feitas, porque uma coisa é o ambiente de testes em que o sistema operativo foi feito, outra coisa é quando se massifica a distribuição e este ambiente de teste passa a ser o mundo real e que em vez de ter 10 mil pessoas a testar, eu passei a ter 10 ou 20 milhões de pessoas a testar e, portanto, é natural que alguma coisa não corra bem. Portanto, os primeiros dias de um novo sistema operativo não costumam ser fáceis
para quem o produz. Depois, existe suporte a hardware mais antigo que pode ser suspenso. O que é que isto significa? Significa que existe sempre a possibilidade de vocês terem hardware no vosso computador que com a instalação do novo sistema operativo simplesmente deixou de funcionar, porque o novo sistema operativo não dá suporte àquele hardware. Isto pode acontecer, perfeitamente possível. Por outro lado, o contrário também é válido. Novos hardwares podem não funcionar em sistemas operativos mais antigos e podem necessitar de sistemas operativos mais recentes, e portanto eu tenho um hardware em que preciso mesmo de funcionar, porque a aplicação que eu vou usar precisa daquele hardware, mas aquele hardware não é compatível com versões antigas de sistema operativo, só com as novas versões. Isto quando passámos da arquitetura 32 para 64 bits aconteceu em muitas situações em que eu tinha sistemas operativos a 32 bits e aquele hardware não funcionava em sistemas operativos a 32 bits, só em sistemas operativos a 64 bits. Isto aconteceu, pessoas terem que atualizar para o sistema operativo a 64 bits para que algum hardware pudesse funcionar corretamente, ou simplesmente pudesse funcionar, porque a 32 bits simplesmente não funcionava. E depois ainda existem aqui duas ferramentas, que é o supervisor de atualização e o assistente de atualização da Microsoft, que vos podem ajudar neste processo de atualização ou de migração ou de instalação do novo sistema operativo. Depois, atualização do Windows. O Windows está constantemente a ser atualizado. O Windows Update é uma ferramenta muito interessante que o Windows tem e que, por muito chata que possa parecer em determinadas circunstâncias, ela é muito importante porque correções de defeitos que o sistema operativo tem e que só a sua utilização em massa o permitem identificar, situações em que há quebras de segurança, há situações em que não foram previstas quando o sistema operativo foi desenvolvido e que é preciso acautelar e é preciso corrigir. É para isso que serve o Windows Update. Portanto, ter sempre o Windows Update ligado é muito importante, ainda que em muitas circunstâncias possa ser constrangedor o tempo que leva a fazer uma atualização. Depois, é altamente recomendável fazer um backup completo antes de atualizar. Isto é algo que normalmente não se faz. E não se faz porquê? Porque a atualização muitas vezes acontece sem que nós percebamos que ela vai acontecer. Mas é importante que vocês façam backups regularmente, porque vocês não fazem a mínima ideia do que pode acontecer a seguir. Vocês imaginem aquela situação em que a nova atualização faz com que um conjunto de funcionalidades que antes funcionavam perfeitamente bem deixaram simplesmente de funcionar. Porque a nova atualização do Windows já não permite que aquelas aplicações funcionem da mesma maneira. Isto é muito complicado, principalmente se não estamos a trabalhar com um computador nosso, estamos a trabalhar com o computador de um cliente. Depois explicar ao cliente que, olha, agora as aplicações que o senhor usa no seu dia-a-dia, agora vai ter que esperar que as empresas que fazem essas aplicações agora corrijam estes erros para este novo update do Windows. Isto acontece, isto é muito comum de acontecer. Vou-vos dar um exemplo. Eu dou formação numa academia da Microsoft também e nós fazemos exames de certificação. E com o Windows 10, muitas vezes o que acontece naquelas atualizações que o Windows 10 faz, aquelas maiores, aquelas que levam mais tempo e que fazem aquelas grandes atualizações que o Windows 10 tem sofrido, quando elas acontecem, normalmente a nossa aplicação de exames nunca funciona. Ou seja, nós fazemos o update do Windows, perfeito, os computadores continuam a funcionar em pleno, abrimos a aplicação dos exames e o que acontece é não conseguimos entrar nos exames. A aplicação crasha. O que acontece? Vamos ao site da empresa, da entidade que certifica os exames, e depois percebemos ao fim de uns dias que temos que desinstalar a aplicação e voltar a instalar a nova versão, porque a nova versão já é compatível depois deste update do Windows. Houve ali uma outra coisa que mudou e, portanto, a aplicação deixou de ser compatível, porque esta aplicação dos exames funciona integrada no sistema operativo e mexe com tem alguns privilégios de bloqueio do computador e essas coisas todas e, portanto, fica ali muito próxima do sistema operativo no seu funcionamento. E, portanto, quando há atualizações do sistema operativo, aquelas aplicações simplesmente deixam de funcionar da mesma maneira e, portanto, dão erros e então temos que desinstalar e depois instalar novas versões ou simplesmente atualizar a aplicação. E isto é muito importante que vocês percebam, porque no nosso caso dos exames, os nossos candidatos não fazem o exame num dia, fazem o exame no outro, tudo bem, é aborrecido, mas consegue-se resolver. Agora, se for uma empresa que tem uma aplicação financeira para pagar vencimentos ou para pagar a fornecedores e que de repente fica sem suporte porque não dá para funcionar com aquela atualização do Windows, torna-se complicado. Portanto, é muito importante que vocês façam aqui um backup dos vossos dados, façam se calhar até um ponto de restauro para alguma coisa que seja preciso, vocês repõem o backup que tinham
ou o ponto de restauro para pelo menos até haver uma atualização da aplicação para o novo update, vocês terem aqui a possibilidade de corrigir e deixar as aplicações em pleno funcionamento e depois logo se faz essa atualização. Em relação ainda ao sistema operativo e à migração de dados, o Windows tem uma ferramenta que é o Windows Easy Transfer, que permite que os dados sejam transferidos de uma instalação do Windows para uma nova instalação do Windows. É uma ferramenta que a Microsoft tem, que é uma ferramenta de migração, e dá pelo nome de Windows Easy Transfer. Vamos ver a seguir a instalação do sistema operativo, em que vamos falar um bocadinho sobre algumas condicionantes que nós devemos de conhecer da instalação do sistema operativo e depois vamos ver a instalação em concreto. Antes de avançarmos para a instalação do sistema operativo, temos que ver aqui um bocadinho a forma como o sistema operativo e o próprio computador vão estar relacionados no sentido em que, quando o computador arranca, portanto, quando a máquina arranca, de que forma é que o sistema operativo é carregado, ou seja, como é que o hardware sabe onde é que está o sistema operativo, em que disco é que ele está, onde é que ele começa e portanto, temos que analisar aqui um conjunto de situações antes de avançarmos para a sua instalação. Então, requisitos para a instalação de um sistema operativo. Então, requisitos de hardware, se estão de acordo com o mínimo exigível para aquele sistema operativo, e depois qual é o suporte que nós vamos utilizar, portanto, onde é que está o instalador, que pode estar em CD, pode estar numa pen, pode estar na rede, e depois em que unidade de disco rígido do meu computador é que eu vou fazer essa instalação. E então, aqui, nesta parte da escolha da unidade, é que entra aqui um conjunto de conceitos que são importantes conhecer. Vamos vê-los. Muito importante sabermos que, no caso dos sistemas operativos, eles podem ser instalados em discos rígidos, portanto HDs, ou então em discos baseados, em unidades baseadas em memórias flash, como é o caso das pens USB, os discos SSD, os SSD HDs, os SD cards, por exemplo, os cartões de memória, dependendo do tipo de sistema operativo. Por exemplo, Linux é muito comum no Raspberry Pi a instalação no SD card. E, portanto, é preciso percebermos que podemos instalar em múltiplos tipos de discos o sistema operativo. Agora, quando nós escolhemos qual é o disco que vamos instalar, seja o disco SSD ou o disco HD, o que é que acontece? Nós podemos particionar o disco. E o que é isto de particionar o disco? Particionar o disco é nada mais nada menos do que dividir um disco físico em discos, em unidades lógicas. Portanto, são divisões lógicas do disco, em que eu consigo ter o meu disco, por exemplo, de 500 GB dividido em 200 para o sistema operativo e para os programas e 300 para os meus ficheiros pessoais ou os meus ficheiros de trabalho. É fundamental um bom particionamento para que um processo de arranque, de boot, seja correto, portanto, seja bem feito ou corra bem. Existem dois padrões de particionamento que vocês têm que conhecer. Um que tem vindo a desaparecer e outro que tem ganho uma grande importância. São eles o MBR e o GPT, ou seja, o Master Boot Record ou a Global Partition Table. Então, o que é isto? Isto é nada mais, nada menos do que o esquema que os discos portanto, vão utilizar para poder guardar informação de arranque e dos sistemas operativos. Em função de usarmos Master Boot Record ou GPT, vamos ter aqui vantagens e desvantagens que vamos ter que conhecer. Então, quando trabalhamos com um esquema de partições de Master Boot Record, por exemplo, nós só conseguimos ter naquele disco físico, no máximo, 4 partições. Não conseguimos ter mais do que 4 partições. Se trabalharmos com GPT, nós conseguimos ter até o máximo de 128 partições. Por outro lado, quando trabalhamos com Master Boot Record, nós conseguimos ter partições até o máximo de 2 TB. No caso do GPT, nós conseguimos ter partições que vão até aos 9.4 ZB.
Ou seja, é qualquer coisa como 9.4 vezes 10 elevado a 21 bytes. Portanto, é uma quantidade muito grande de informação que eu posso ter em cada uma das partições. Depois, o Master Boot Record não tem backup da tabela de partições, enquanto que o GPT tem tabela de partições, tem backup da tabela de partições. Portanto, mais facilmente pode ser recuperada a tabela de partições do meu disco. Algo que no Master Boot Record é complicado quando ele perde a tabela de partições, porque depois é muito difícil remontar o esquema de partições que um disco em Master Boot Record tem. Por outro lado, qualquer computador pode arrancar com o Master Boot Record, portanto, qualquer computador, seja mais recente ou mais antigo, consegue criar partições através do sistema do Master Boot Record. No caso do GPT, o que acontece é que apenas computadores que não têm BIOS, têm UEFI e usam sistemas operativos a 64 bits é que utilizam e podem arrancar por GPT. Tipos de partição. Nós podemos criar partições de diferentes tipos. A partição primária, que é um conceito muito interessante, contém os ficheiros de sistema operativo e normalmente é a primeira partição do disco. E aqui falamos essencialmente em discos de Master Boot Record. Isto porquê? Porque em GPT, como está ali escrito mais à frente, todas as partições são primárias. No caso do Master Boot Record, ele só consegue ter até um máximo de 4 partições primárias. Normalmente, a que contém os ficheiros do sistema operativo é normalmente a primeira partição. Depois, em discos Master Boot Record, o sistema sabe, portanto, o computador sabe que o sistema operativo está na partição que está marcada como ativa. Portanto, só existe uma partição ativa e essa partição ativa, a que está marcada como ativa, é a que contém o sistema operativo e tem os ficheiros de arranque. Portanto, é essa que é lida no momento em que o computador arranca. É a partição primária marcada como ativa. Isto em Master Boot Record. Também ainda em Master Boot Record, se eu tiver necessidade de ter mais do que 4 partições, portanto ter uma divisão do disco em mais do que 4 partições, o que acontece é que eu tenho que marcar uma das partições como uma partição extended, portanto uma partição estendida. Se eu marcar uma partição como estendida, eu consigo criar partições lógicas dentro dessa partição estendida até ao máximo de 23. Portanto, quando eu tenho necessidade de fazer mais do que 4 divisões do meu disco físico, aí, se eu estiver a trabalhar em Master Boot Record, a única solução é ter 3 partições primárias, uma partição estendida e dentro da partição estendida criar então partições lógicas. Portanto, partições lógicas são partições que são criadas dentro de uma partição estendida. Agora, o sistema operativo nunca pode ser colocado numa partição estendida. Ok? Depois, o GPT só tem partições primárias e, obviamente, que o sistema operativo pode estar em qualquer um deles. Os discos podem ser de dois tipos. Um disco básico, que é aquele disco que funciona sozinho e que tem a sua divisão em partições, que pode usar o Master Boot Record ou o GPT, em termos de esquema de partições, ou pode ser um disco dinâmico, que é um disco que funciona em conjunto com outros discos, como é o caso, por exemplo, do RAID. Ok? Então, este esquema basicamente mostra-vos aqui a comparação lado a lado de um diagrama de Master Boot Record para um diagrama de um GPT. Reparem que o GPT é mais complexo, é maior, mas por outro lado também tem um conjunto de funcionalidades muito mais interessantes e mais seguras. Desde logo o facto de ter um backup da tabela de partições é ótimo, porque se houver um problema com a tabela de partições há sempre forma de recuperar a estrutura de partições daquele disco. E depois tem aqui uma questão interessante, que é o Protective Master Boot Record, como vocês podem ver aqui. O Protective Master Boot Record é interessante porque permite que num disco com GPT, no caso de trabalharmos com um software de gestão de discos, faz com que esse software de gestão de discos possa ou não consiga substituir um disco GPT por uma estrutura de Master Boot Record, porque este Master Boot Record vai dar essa informação a esse tipo de softwares que este disco não tem, portanto, não pode ser mexido por Master Boot Record, porque ele é um disco GPT. E por isso é que se chama o Protective Master Boot Record. Em relação ao firmware e a forma como este arranque da máquina acontece. Então, existem dois firmwares que o computador tem, que a motherboard tem, que vimos já noutra lição,
que é o Basic Input Output System, que é o BIOS, e o UEFI, que é o Unified Extensible Firmware Interface. Então, tanto um como o outro firmware são executados no arranque da máquina, eles verificam o hardware, portanto fazem o POST e localizam aquilo que se chama o bootloader, que é o arranque, portanto, onde vai ser carregado o arranque da máquina. O BIOS procura o bootloader no início do primeiro disco, portanto, na partição marcada, na partição primária marcada como ativa, num setor chamado boot sector. Portanto, ele vai ao boot sector para ir à procura do sistema operativo e o BIOS simplesmente desconhece os sistemas operativos que estão instalados naquela máquina. Simplesmente ele sabe essa informação ou o arranque é feito porque ele vai ler o boot sector onde está essa informação. No caso do UEFI, o UEFI procura o bootloader em qualquer partição, portanto todas as partições são partições primárias e portanto o sistema operativo pode estar instalado em qualquer uma delas. E o UEFI guarda a informação do sistema operativo instalado, portanto do sistema ou dos múltiplos sistemas operativos instalados e a sua localização, portanto para poder arrancar de forma correta o sistema operativo. Agora, quando falamos em instalação de sistema operativo, quando falamos em sistemas operativos e em arranque, nós falamos em ficheiros. E os ficheiros são guardados no disco segundo determinados sistemas de ficheiros. E vamos ver aqui alguns exemplos de sistemas de ficheiros. Portanto, um sistema de ficheiros define a forma como os ficheiros são guardados no disco e, dependendo do sistema de ficheiro, portanto, de ficheiro para ficheiro, o que varia essencialmente são as características dos ficheiros, a forma como os ficheiros são gravados e a forma como os dados conseguem ser acedidos e recuperados. Diferentes sistemas operativos suportam diferentes formatos de ficheiros. Por exemplo, há equipamentos com os quais nós lidamos que usam sistemas de ficheiros que nós habitualmente não conseguimos manipulá-los porque os sistemas operativos que nós usamos nos computadores não conseguem trabalhar com eles. Por exemplo, as consolas de jogos usam sistemas de ficheiros muitas vezes que, se nós tentarmos ler o conteúdo de um CD ou de um DVD de um jogo num computador, não conseguimos aceder porque o computador não conhece aquele formato de ficheiro. Ok? O exemplo que eu conheço melhor, porque lidei com esses ficheiros, são os da Nintendo Wii, a consola antiga da Nintendo, que, por exemplo, trabalhava com ficheiros WBFS. E se vocês tentassem pegar num ficheiro de um jogo em WBFS, o vosso Windows simplesmente não reconhecia aquele formato, portanto, aquele formato de disco. Portanto, se vocês tivessem, imaginem, uma situação em que vocês têm um disco rígido ligado à vossa Wii, em que têm jogos em ISO que permitem jogar por USB e não pelo CD, se vocês tentarem ligar esse disco rígido ao vosso computador, vai dar aquela mensagem que a unidade do sistema não é reconhecido, e se vocês querem formatar para um formato que o Windows conheça, que é o caso do NTFS ou o FAT32, e, portanto, nessa perspectiva, esse é um exemplo de quando um sistema operativo desconhece um sistema de ficheiros. Portanto, ao desconhecer o sistema de ficheiros, para o Windows é como se aquele disco não estivesse formatado corretamente e, portanto, sugere que nós possamos formatá-lo. Então vamos olhar aqui um bocadinho para essas características. Portanto, isto vai muito para além destas características que aqui estão, mas é só para vocês terem uma ideia da diferença dos formatos dos tipos dos sistemas de ficheiros. Então, o FAT32 significa File Allocation Table, permite partições até ao máximo de 2 TB, foi usado no Windows XP e nos sucessores do Windows XP, já vamos ver até onde, e o tamanho máximo por ficheiro, portanto, no sistema de ficheiros FAT32, vocês não conseguem ter ficheiros maiores do que 4 GB menos 2 bytes. Portanto, se vocês pensarem que depois do Windows XP apareceram os filmes em DVD, em Blu-ray Disc, em que nós, por exemplo, para termos uma imagem do conteúdo do DVD, se fosse de um filme, fosse do software, que nós fizéssemos um backup do conteúdo do CD para um fecheiro de imagem, se o DVD tem uma capacidade de 4.7 GB, eu não consegui no sistema de fecheiros FAT32 fazer uma cópia integral do DVD, porque ele só permitia fecheiros até ao máximo de 4 GB menos 2 bytes. Depois, o sistema de ficheiros que foi desenvolvido a partir do Windows Vista foi o New Technology File System, que, em teoria, uma unidade pode ir até aos 16 exabytes. Os ficheiros podem ir até aos 16 exabytes.
e pronto. E era aqui deu aqui digamos, uma evolução muito grande em relação ao FAT32, principalmente no tamanho por ficheiro. Depois também existe também um sistema de ficheiros que é o exFAT. O exFAT é conhecido como o FAT64, portanto é conhecido como uma evolução do FAT32 e que permite ficheiros, por exemplo, até 16 exabytes. E depois, a partir do Windows Server 2012 e depois no Windows 8.1 e para a frente, apareceu um novo sistema de ficheiros, que é o Resilient File System, que permite um tamanho de unidade até ao máximo de 1 IOB-byte, que são 2 levantado a 80 bytes, eu nem consigo escrever aqui este número, e os ficheiros também conseguem ir até aos 16 exabytes, que são 2 levantado a 64 bytes. E portanto ele apareceu a partir do Windows Server 2012 e depois foi utilizado a partir do Windows 8. Portanto, no fundo, não significa isto que o Windows 8 e o Windows 10 sejam instalados em sistema de ficheiros Resilient File System, mas significa que eles estão preparados para trabalhar com este sistema de ficheiros. Conhecem este formato, portanto, este sistema de ficheiros e conseguem trabalhar com ele e tirar até um bom proveito deste sistema de ficheiros. Ora bem, resumo final para a escolha e para a instalação do sistema operativo. Em termos de hardware, compatibilidade do hardware atual, se dá ou não dá para trabalhar com o novo sistema operativo que eu vou instalar, se há necessidade de um upgrade do hardware e se há necessidade da compra de um equipamento novo. Porque por vezes o upgrade do hardware é quase tão caro como fazermos aqui a compra de um computador novo. Depois, em termos de software, a diferença entre aplicações off-the-shelf ou à medida. Isto é o quê? Aquilo que nós também vimos. Se, quando eu for instalar este sistema operativo, se o computador se quem vai usar este computador vai ter necessidade de utilização de software padrão, portanto, aquele software off-the-shelf, que estão nas prateleiras, que é um software comum, por exemplo, o Office é um típico software off-the-shelf, que é daqueles softwares que são feitos e é igual para todos, está à venda, e qualquer pessoa compra, traz para casa e instala, e é igual. Portanto, não é feita à medida de nenhuma empresa ou de nenhum computador em específico. E depois há aplicações feitas à medida, que são aquelas que as empresas pagam a outras empresas ou a programadores para desenvolverem. E essas sim são feitas para a necessidade real da empresa e para a realidade que a empresa tem. E aí, se a empresa trabalha com macOS, o programador tem que fazer uma aplicação compatível com macOS. Se a empresa trabalha com Linux, o programador tem que fazer a aplicação baseada em Linux. Se trabalha com Windows, dependendo da versão do Windows, o programador constrói a aplicação para trabalhar ou para funcionar dentro dessa versão do Windows. Ok? Então, vamos continuar aqui com o sistema operativo. A instalação do Windows pode ser feita então com configurações padrão, portanto que é a instalação mais comum. Normalmente é a instalação feita por utilizadores menos experientes que seguem aquele assistente passo a passo e permite pouca personalização. Portanto, nós, quando instalamos o Windows, por norma, usamos o instalador padrão e esse instalador padrão instala o Windows na sua vertente mais comum. Depois de instalado, nós podemos personalizá-lo ao nosso jeito. Há uma situação que é quando nós temos que fazer múltiplas instalações com características específicas, que é nós temos que instalar o Windows, depois temos que instalar um conjunto de software, temos que criar um conjunto de contas nas máquinas. Isto acontece muito, por exemplo, em ambiente de sala de formação, em que se não existe uma infraestrutura cliente-servidor, se existe uma infraestrutura ponto a ponto, em que cada máquina é individual em relação às restantes, aí o que nós fazemos usamos outros métodos, que vamos ver um pouco mais à frente, de cópia ou clonagem dos discos, para não estarmos a instalar 20 vezes o Windows, a instalar 20 vezes o Office, a criar 20 vezes as contas, a mudar o ambiente de trabalho 20 vezes. Portanto, nós preparamos uma máquina e depois fazemos a clonagem, mas vamos ver mais à frente como é que isso funciona. Depois, a criação de contas de utilizador permite que vários utilizadores partilhem o mesmo computador. Isto é interessante na perspectiva de cada um tem tem os seus ficheiros, tem os seus programas e, portanto, há programas que podem ser instalados para que todos possam utilizar, mas também posso escolher que só aquela conta do utilizador é que usa aqueles programas.
Quando criamos contas de utilizador dentro do Windows, não nos podemos esquecer que temos 3 níveis de permissão nas contas. As contas de administrador, que têm permissão total. As contas de utilizador padrão, que são contas limitadas, mas com alguma liberdade de ação dentro do nosso computador. E depois temos as contas de convidado. Temos a conta de convidado. Podemos criar contas do tipo convidado, criar contas e associá-las ao grupo convidado. E são contas altamente limitadas que nem a data e hora do sistema conseguem alterar. Depois, a finalização da instalação. Há duas coisas que nós temos que ter muita atenção quando terminamos a instalação do Windows, que é, primeiro, o Windows Update, correr o Windows Update, verificar se há atualizações, porque é perfeitamente natural que se nós temos um fecheiro de instalação do Windows que já tem algum tempo, é natural que já existam algumas atualizações e, portanto, acabamos de instalar o Windows, vamos já correr, portanto, o Windows Update para ver se há alguma atualização que tenha sido lançada e fica logo instalada. E depois disso devemos de usar o gestor de dispositivos para perceber se todo o hardware ficou instalado, se todo o hardware está corretamente instalado, portanto, se os drivers do hardware estão todos instalados e corretamente instalados. Se algum não estiver, identificar o hardware e descarregar o software sempre do site da marca que fornece aquele hardware e descarregar o hardware oficial, o driver oficial. Depois, clonagem de disco, outros métodos de instalação, nomeadamente instalação pela rede. Existem diferentes formas de nós podermos instalar o sistema operativo. A clonagem de discos é um ótimo exemplo para solucionar aquele problema que eu estava a dar há pouco. Em muitas circunstâncias, o que nós temos são redes cliente-servidor, em que há um servidor e o servidor tem os clientes todos lá instalados ou lá configurados e, no fundo, nas salas de formação, o que nós temos são computadores clientes daquele servidor. Portanto, nós fazemos login na máquina local, mas estamos a fazer login no servidor. E, portanto, as configurações, os softwares são todos definidos e configurados centralmente no servidor para que as máquinas possam colocar à disposição do utilizador esses softwares. Acontece é que em muitas circunstâncias nós não temos a possibilidade de ter uma rede cliente-servidor, uma arquitetura cliente-servidor, temos uma arquitetura ponto a ponto, em que cada computador é individual. E o que é que acontece? Nós numa sala de formação temos 20 computadores, 10 computadores, 15 computadores, não interessa. O que interessa é que os computadores são todos iguais. São todos iguais, portanto, todos eles têm, imaginem, o Windows 10 instalado, todos eles têm o Office 365 instalado, todos eles têm o Adobe Acrobat Reader instalado, todos eles têm um antivírus instalado, todos têm o Google Chrome, o Firefox, têm uma aplicação cliente de correio, têm um conjunto de aplicações e todos são iguais. E depois todos têm uma conta de administrador que é para o professor que trata da gestão da sala e da gestão do parque informático, e depois tem uma conta tem duas contas de utilizador e uma conta de convidado. A conta de convidado é para pessoas que não usam a sala habitualmente e tem as duas contas de utilizador para os alunos das duas turmas que frequentam habitualmente a sala. Então, o que é que acontece? Aqueles 15 computadores, 10 computadores, 20 computadores são todos iguais em termos de software. O que é que isto vai obrigar? Vai obrigar a que, se não se criar aqui um sistema de clonagem de discos, quem faz a gestão e a manutenção da sala obrigatoriamente tem que instalar 20 vezes, vamos supor que são 20 vezes o Windows, 20 vezes o Office, 20 vezes o Adobe Acrobat, 20 vezes o Google Chrome, criar as 20 contas, ou melhor, criar as 20 não, neste caso vai criar, o administrador é criado no momento em que o Windows é instalado, mas as contas dos dois alunos, portanto 20 vezes 2, 40 contas para alunos, mais 20 contas de convidado. Isto é de loucos, isto não faz qualquer sentido. Então o que é que se faz normalmente? Usa-se a questão da clonagem de disco. Preparamos uma máquina só, apenas uma única máquina, e o que fazemos é algo deste tipo. Nós preparamos a primeira máquina, sei lá, a máquina que nós chamamos de máquina número 1, e vamos pegar nela e vamos sacar-lhe o disco, tiramos-lhe o disco e vamos ligar o disco dentro de um outro computador. Dentro desse outro computador nós podemos ter um software de clonagem de discos e fazemos o quê? Geramos uma imagem daquele disco para dentro do nosso disco, do nosso computador que vai fazer a clonagem. A partir daí, desligamos o computador, retiramos este disco, voltamos a colocá-lo no seu computador, aquele computador está pronto a ser usado, e depois abrimos os outros 19 computadores, trazemos os discos rígidos para o pé de nós e, à vez, vamos colocando o disco, ligar o computador que tem a imagem do disco original, ligamos com este disco que nós queremos, para onde queremos clonar o outro, instalado, e depois pegamos naquela imagem do disco e passamos-la para dentro do disco rígido do computador número 2. Quando tiver este processo feito, ligamos o computador, retiramos o disco e colocamos o disco
no computador 2. O que é que temos que fazer? A única questão é que, em termos da rede, o nome do primeiro PC vai ficar no segundo também, porque ele fica com essa definição. A única coisa que temos que mudar depois é mudar o nome do PC para que ele, na rede, fique com um identificador diferente. E então o que fazemos basicamente é isto. Em vez de fazermos 20 instalações de cada software e do sistema operativo, fazemos um único, preparamos, depois fazemos uma imagem daquele disco e depois repomos aquela imagem nos múltiplos discos que nós vamos ter dos múltiplos computadores, ok? Temos um bocadinho mais de trabalho no sentido físico, em que temos que abrir os computadores e tirar os discos, mas por outro lado poupa-nos muito tempo, porque ainda que vocês pensem que o processo é mais rápido do que a instalação do Windows, do Office, mas vamos colocar aqui como variável que vocês, para instalarem o Windows, o Office e as aplicações todas, precisavam de 1 hora para cada computador. O que é que isto significa? Significa que vocês, para fazerem uma sala inteira, precisavam de 20 horas de trabalho. Imaginando que este processo de clonagem, vocês gastam na mesma 1 hora a fazer para cada disco. Vocês vão gastar na mesma as 20 horas. Só que sabem qual é a diferença? É que vocês, se fizerem a instalação 1 a 1, vocês têm que estar à frente do computador. Porquê? Porque quando a instalação do Windows acabar, vocês têm que estar lá para fazer a instalação do Office. E quando colocarem o Office a instalar, vocês não se podem ir embora, porque quando o Office acabar de instalar, vocês têm que instalar o Adobe Acrobat. E quando acabar o Adobe Acrobat, têm que instalar o Chrome. E assim sucessivamente. Ou seja, a vossa presença durante aquelas 20 horas é obrigatória em frente àquele computador. Se vocês usarem o processo de clonagem, mesmo que a clonagem leve 1 hora em cada disco, vocês metem a clonagem a fazer e podem-se ir embora. Só precisam de voltar 1 hora depois. Porque quando voltarem, garantidamente que aquele computador está pronto, não está parado no final da instalação do Windows à espera da conta do administrador, que seria o que aconteceria se vocês tivessem a instalar um. Ok? Pronto. Existem N softwares para fazer esta clonagem. Basta vocês, com uma curta pesquisa no Google, se escreverem clonagem de discos ou disk clone, vão encontrar muitos. O Norton Ghost fazia isto. Eu cheguei a usar o Norton Ghost durante muito tempo e há muitos softwares que fazem isto. Depois há outros métodos de instalação do Windows que estão aqui descritos neste slide, como é o caso de as opções de inicialização avançada do Windows, a atualização do PC que o Windows 8.1 tem, por exemplo, o restauro do sistema também permite reinstalar o sistema operativo, atualizações, reparações da instalação remota pela rede, ter a partição de recuperação. Muitos dos portáteis que nós temos têm a partição de recuperação que nós podemos usar com uma combinação de teclas, podemos chamá-la e podemos reinstalar o sistema operativo. Podemos fazer a instalação da rede se nós tivermos uma rede com uma infraestrutura preparada para isto, em que eu posso ter a instalação do sistema operativo. Portanto, quando há um problema com o computador, eu posso repor aquela questão da imagem que eu vos disse, que tiramos o disco e colocamos no disco onde está a imagem. Nós podemos fazer este repor da imagem pela rede, é perfeitamente possível. Isto faz-se também utilizando uns softwares, é muito comum, e aqui faz com que vocês nem sequer tenham que ir a uma sala física para fazer a instalação do sistema operativo. Imaginem, vocês quando prepararam, imaginem um corredor da vossa escola que tem 5 salas de informática, sala 1 até à sala 5. Portanto, o que acontece é que vocês, quando instalaram os PCs da sala 1, guardaram a imagem dos PCs da sala 1, criaram a imagem dos PCs da sala 2, sala 3, sala 4, sala 5. O que é que vocês fazem? Há alguém que vos reporta que a sala 4 precisa de ser formatada, porque os PCs estão todos uma porcaria, estão todos muito lentos, porque estão cheios de software e blá 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 blá. Ok? O que é que vocês fazem? Remotamente vocês conseguem instalar o sistema operativo, ou então vão à sala e não precisam sequer desligar os discos, acedem, arrancam pela rede e vão buscar a imagem e repõem a imagem nos computadores. Restauro de fábrica e recuperação, falámos ainda agora. Portanto, uma combinação de teclas no arranque da máquina permite chamar uma pequena aplicação de arranque que nos permite fazer um restauro. Este restauro pode ser um restauro apenas do Windows, ele reinstala o Windows e os vossos fecheiros ficam como estão. Pode ser um restauro de fábrica, em que ele vai repor o computador exatamente para o momento em que vocês o compraram. Portanto, é como se vocês tivessem acabado de comprar, vão ter que pôr o vosso nome, configurar as cores do Windows e aquelas coisas todas, e fica reposto tal e qual como se o tivessem acabado de comprar novamente. Depois, existem ainda opções de recuperação do sistema, que são opções que são usadas para recuperar após uma falha. O Windows 8.1 tem, por exemplo, a opção de inicialização avançada, em que vocês depois têm um conjunto de funcionalidades que permitem ao Windows verificar a integridade dos ficheiros do arranque, os ficheiros críticos do sistema e repô-los se for caso disso.
No caso do Windows Vista e do Windows 7 existe a opção de recuperação do sistema e depois a situação mais comum foi aquela que falámos há pouco, que é quando o sistema está efetivamente em baixo e não há nada a fazer, repomos para as definições de fábrica e é como se tivéssemos acabado de comprar o computador. O Windows, portanto, o arranque da máquina para o Windows é feita com a execução do POST, que é feito no firmware da motherboard, seja ele o BIOS ou o UEFI. Depois é localizado o sistema operativo através do Master Boot Record ou do GPT e é carregado o sistema operativo para a memória e arranca então o sistema operativo. O gestor do início do Windows são programas que permitem ao Windows ser carregado para a memória e quem tem acesso a eles ou quem os lança para a memória para eles serem utilizados é o BIOS ou o UEFI. Depois, quando o Windows arranca, o Windows pode arrancar em diversos modos e permitem, por exemplo, em alguns deles, corrigir alguns erros que possam existir. Portanto, existe o modo normal do Windows, que é ele que nós conhecemos. Depois há o modo de segurança com rede, modo de segurança com prompt de comando e última configuração correta. Muita atenção que estes modos de arranque, muitas vezes quando nós tropeçamos neles, é porque alguma coisa não está bem. Porque o Windows não foi encerrado corretamente, porque houve algum erro no arranque. Primeira questão que vocês devem ter sempre é a última configuração correta. Portanto, se a última vez que o PC arrancou, ele não conseguiu arrancar e deu algum erro, e se a última vez que ele tinha arrancado bem, vamos à última configuração correta e, em princípio, a situação fica resolvida. Se não ficar resolvido, podemos sempre entrar em modo de segurança. Modo de segurança com rede é um modo de segurança, mas com suporte à rede. E o modo de segurança com prompt de comando é entrar em modo de segurança, mas em modo de linha de comando. O que é isto do modo de segurança? O modo de segurança basicamente é um modo em que nada é carregado para além do essencial do sistema operativo. Portanto, situações em que vocês instalaram um driver e o driver fez com que vocês deixassem de ter imagem no monitor porque o driver rebentou completamente com a configuração da placa gráfica e vocês precisam de reverter aquele driver, vocês não conseguem revertê-lo de forma direta porque vocês não têm acesso ao computador no sentido em que ele está em funcionamento mas vocês não veem imagem porque o driver fez com que a placa gráfica não conseguisse gerar as imagens para serem mostradas no monitor. Resultado, vocês têm que arranjar a maneira de reverter isto. Se arrancarem em modo de segurança, os drivers não são carregados. Portanto, são carregados só os drivers genéricos. E vocês podem entrar em modo de segurança, por exemplo, e desinstalar esse driver que está a impossibilitar o arranque da máquina. Ok? Pronto. Este é o objetivo do modo de segurança. O modo de segurança, como não traz os drivers, as placas de rede normalmente vêm desabilitadas no modo de segurança, por isso há um modo de segurança com rede, em que os drivers da placa de rede são carregados, e depois há o modo de segurança com prompt de linha de comando, em que ele vai buscar a linha de comando, porque há efetivamente tarefas que podem ser executadas na linha de comando, e nós não precisamos de carregar a interface gráfica, porque basta-nos a linha de comando. Depois, há um conceito que vocês também devem conhecer, que é o conceito do registro Windows. O registro Windows guarda todas as definições que o Windows tem, aquelas que estão disponíveis e ainda outras que vocês podem configurá-las manualmente através do registro Windows. Tem uma particularidade e é muito importante que vocês percebam isto. É de extremo cuidado o trabalho com o registro do Windows. Vocês, se não sabem o que estão a fazer, não lhe mexam. Porque ali, qualquer coisa que vocês façam errada no sistema, portanto, no registro Windows, provavelmente o sistema operativo pode efetivamente deixar de funcionar. Multiboot. O que é o multiboot? O multiboot é um processo que nós podemos instalar mais do que um sistema operativo no nosso computador e é o boot manager que gera as várias versões do Windows que nós temos instaladas num só computador ou dos múltiplos sistemas operativos que temos instalado no computador. Em relação a isto, é perfeitamente possível termos sistemas operativos, múltiplas versões do Windows instaladas no mesmo computador, o Windows 8, o Windows 7, o Windows 10. Agora há uma questão que é, vocês também podem ter sistemas operativos diferentes, Linux e Windows. No caso, fica só este conselho, se vocês precisarem de instalar um dual boot entre Linux e Windows, não é mais conveniente ou é mais eficiente instalarem primeiro o Linux na primeira partição e o Windows na segunda partição do que instalarem o Windows na primeira partição e o Linux na segunda partição. Isto tem uma razão. É porque o grupo, que é o gestor de arranque do Linux, entende-se facilmente com o Windows. Portanto, o principal é o Linux, que foi o primeiro, e ele entende-se facilmente se nós acrescentarmos um Windows na segunda partição.
Se fizerem ao contrário, o Boot Manager nem sempre lida muito bem com o Linux instalado e pode não o reconhecer, pode não o encontrar e, portanto, se tiverem que fazer um dual boot entre Linux e Windows, é mais conveniente ter o Linux na primeira partição e o Windows na segunda, sendo que o contrário também funciona, mas para efeitos de não dar chatices nem problemas, dá menos problemas ter o Linux na primeira partição e o Windows na segunda, e assim como assim o objetivo é ter os dois instalados, portanto, ter primeiro o Windows, depois Linux, ou primeiro Linux, depois Windows, acaba por ser exatamente a mesma coisa. Utilitários de gestão de discos, também já vimos lá mais para trás num capítulo, permitem fazer a gestão de discos, gestão das partições, aumentar partições, diminuir partições, criar partições, apagar partições, formatar discos, adicionar, portanto, discos em dinâmicos, em sequência, como é o caso do fazendo RAID, por exemplo. Depois a questão das partições, que são divisões lógicas. Vocês também podem criar partições depois do sistema operativo estar instalado. Cuidado quando manipularem com a partição do sistema, é muito complicado. Mesmo que, apesar de ser totalmente desaconselhado, há aplicações que conseguem encolher a partição do Windows. Cuidado com este processo, porque se isto correr mal, aquela partição provavelmente vai ao ar e o sistema operativo também. Depois, também é possível usar um conceito no sistema operativo que é o mapear de uma unidade. O que é isto, o mapear uma unidade? É basicamente vocês terem uma localização, seja ela uma pasta no vosso computador ou uma pasta na rede, e vocês podem mapeá-la no vosso computador como uma unidade. Isto significa o quê? Aquela ligação que é feita para aquela pasta é encarada como, no meu computador como se fosse um disco rígido, uma unidade. Por isso é o mapear de uma unidade, é basicamente eu dizer que aquela pasta naquele sítio do meu computador ou da rede vai ser entendida no meu computador como se fosse uma unidade de disco. Isto chama-se mapear uma unidade. Okay? Quando abrem o meu computador, vocês encontram lá o disco Z ou o disco U, e que é a ligação para essa pasta. A estrutura de diretórios, portanto, a questão das pastas. As pastas são criadas por uma questão de gestão da informação, gestão dos vossos ficheiros, a distribuição dos ficheiros pelas pastas é muito importante porque permite que vocês não usem o vosso disco como se ele fosse um repositório desorganizado de ficheiros, mas que vocês podem ir organizando. O que é importante vocês o que é importante que vocês façam com esta gestão dos ficheiros? É importante que vocês criem uma estrutura que vos seja lógica e que vos seja principalmente que seja assertiva, ou seja, que não vos dê que mostre exatamente aquilo que está no disco e que não seja uma coisa do tipo trabalhos da escola, uma pasta chamada trabalhos da escola, tem lá tudo basicamente. Agora, se tiverem curso, depois uma pasta para o primeiro ano, dentro da pasta do primeiro ano ter a pasta das UFCDs que vocês frequentaram, depois ter uma pasta para o segundo ano, isto se calhar é um bocadinho mais assertivo porque vai ao encontro da necessidade que vocês têm. Okay, quero um fecheiro de uma UFCD do segundo ano, então eu vou fazer ali um percorrer natural das coisas, né? Segundo ano, UFCD, tal, e depois tenho lá os fecheiros todos que eu preciso. Depois, quando instalamos o Windows, existem pastas que têm ficheiros específicos do utilizador e ficheiros específicos do sistema operativo. A pasta do Windows, dentro da pasta do Windows há um conjunto de pastas que não convém que se aventurem a mexer, porque são pastas do próprio sistema operativo e muitas das funcionalidades que nós utilizamos são funcionalidades que estão guardadas naqueles ficheiros dessa pasta. Depois existem ficheiros do utilizador, como é o caso dos meus documentos, as minhas imagens, tudo isso são localizações pré-definidas que, se vocês quiserem mudar, podem mudar, inclusive para um dispositivo de armazenamento externo, se o vosso disco for pequeno, e é perfeitamente configurável e personalizável. Para terminar, os ficheiros no sistema operativo são identificados não só pelo nome, como pela extensão. O que é a extensão? A extensão é um conjunto de 2, 3 ou 4 caracteres no final do nome do ficheiro que estão separados do nome por um ponto final. Ou seja, por exemplo, word.exe ou winword.exe, que é o nome do ficheiro executável do Word, por exemplo. Ou o documento.pdf. O .pdf identifica o PDF. O .docx identifica um documento Word. Então, é esta extensão que indica ao sistema operativo como é que ele vai manipular aquele ficheiro. Isto é, no fundo, o sistema operativo guarda uma tabela que tem o cruzamento entre as extensões dos ficheiros e o programa instalado que
manipula aquele fecheiro. Ou seja, quando eu clico duas vezes para abrir um fecheiro que tem uma determinada extensão, o sistema operativo consulta aquela tabela para verificar qual é o programa que tem para abrir aquele fecheiro. Por isso eu clico duas vezes num documento .docx e ele abre-me o Word com o fecheiro logo aberto. Porquê? Porque na tabela dele diz que fecheiros docx quem abre é o Word e o Word está localizado no C:/Program Files/Microsoft/Office 19/WinWord.exe, que é o nome do executável. Então, quando eu carrego num documento com aquela extensão, ele abre aquele programa com o ficheiro lá dentro. Ou seja, abre o programa e envia o ficheiro lá para dentro. Portanto, e esta tabela é atualizada cada vez que nós instalamos um programa novo. Por exemplo, se vocês instalarem um programa para ver vídeos no vosso computador, esse programa provavelmente vai conseguir ler mais do que um tipo de ficheiro. O que é que vai acontecer? Quando o programa for instalado, um dos processos que acontece na instalação desse programa é ele vai dar a conhecer ao Windows que ele é capaz de manipular aquele conjunto de ficheiros. O que é que vai acontecer? O Windows vai-vos dar a possibilidade de vocês dizerem que sim senhora, todos aqueles ficheiros passam a ser abertos naquele programa, ou vão dizer que não, e aí há formatos de ficheiros que podem continuar a não ser reconhecidos pelo vosso Windows. Há situações em que o Windows não sabe que tem programas para abrir determinados tipos de ficheiros. Aí vocês manualmente têm que o dizer. Vou dar um exemplo simples. Vocês têm um PDF. O PDF é aberto pelo Adobe Acrobat Reader. Mas o Google Chrome, por exemplo, e o Microsoft Edge conseguem abrir ficheiros PDF. Se vocês não tiverem um software de PDF instalado, o Windows vai assumir o Edge como o programa pré-definido para PDFs. Porque o próprio Windows, como o Edge é da Microsoft também, ele sabe e está preparado para que ficheiros PDF possam ser mostrados no Edge. O que é que acontece a seguir? Se vocês quiserem que o fecheiro seja aberto, por exemplo, no Google Chrome, basta fazer botão direito, abrir com, e escolhem um novo programa. E se picarem a opção abrir sempre com este tipo de fecheiros com este programa, a partir daí, naquela tabela que eu falei há pouco, passa a ficar registado que fecheiros PDF abrem com o Google Chrome e o Google Chrome situa-se no C:/blá. Ok? Então, portanto, o formato de fecheiro ensina ou mostra ao sistema operativo que tipo de fecheiro é que ele é. Depois ainda, os fecheiros também têm atributos, são eles fecheiros de leitura, portanto, propriedades de leitura, portanto, em que os fecheiros podem ser lidos, arquivados, são fecheiros de sistema ou são fecheiros ocultos. Os fecheiros ocultos são aqueles fecheiros que não são visíveis, fecheiros de sistema são aqueles que são propriedade do próprio sistema operativo e nós não conseguimos de maneira nenhuma desinstalá-los, e depois os fecheiros para leitura conseguem ser abertos e conseguem ser lidos, e os fecheiros arquivados têm propriedades próprias que não permitem ser, por exemplo, alterados. Por fim, as propriedades de aplicações, fecheiros ou pastas. Existem propriedades dos fecheiros, portanto, os fecheiros têm propriedades próprias, assim passa a redundância, que não só identificam o fecheiro, como permitem, inclusivamente, dependendo do tipo de fecheiro, vocês poderem modificar a forma como o fecheiro abre, a forma como o Windows manipula o fecheiro, inclusivamente mexer com características do próprio fecheiro para o momento em que ele é carregado. Por exemplo, fecheiros executáveis são fecheiros de programas. São fecheiros que lançam programas no Windows. E, por exemplo, nas propriedades de um fecheiro executável, vocês podem escolher que aquele programa pode ser aberto em modo de compatibilidade com uma versão anterior do Windows. Ou seja, o Windows vai abrir, mas com retrocompatibilidade para aquele fecheiro. Por exemplo, num documento Word, vocês as propriedades que podem ver é propriedades relativas ao próprio documento, como é o caso do autor, o título do documento, qual é a palavra-chave associada ao documento, qual é o estado do documento. Portanto, tudo isso são propriedades que o fecheiro tem. E vocês acedem a essas propriedades através do botão direito do rato e escolhendo a opção propriedades.